Bom, não leva a mal não, mas eu vou sentar aqui no chão para poder conversar com vocês de uma forma mais legal, ok? Eu sou o Batata, esse é o Guia do Sobrevivente, e hoje o assunto é batata doce. Nós vamos falar sobre batata doce, e meu objetivo aqui é que você termine de assistir esse vídeo e a próxima vez que você olhar para uma batata doce, você vai se lembrar de mim. Olá, eu sou o Batata e eu sou um sobrevivencialista. Nós sobrevivencialistas trabalhamos com prevenção e uma das formas de prevenção que a gente tem é produzir um pouco de comida em casa para tempos difíceis. Tempos onde você está sem grana ou simplesmente para você poder comer melhor, poder ter uma segurança alimentar. Porque afinal de contas, em termos de sobrevivência, uma das poucas coisas que você tem que fazer de 3 ou 4 vezes por dia é comer. Então, produzir a sua comida e não ficar dependendo de que alguém a entregue no mercado é uma vantagem gigantesca. Para isso, nós sobrevivencialistas fazemos vários estudos. E dentro desses estudos, nós buscamos muita informação que é de fato muito relevante para quem está querendo fazer um cultivo em casa e tudo mais. Eu sei que você já viu vários vídeos de como plantar batata doce. Eu acho que uma das experiências escolares mais famosas depois do feijãozinho no potinho de algodão é o cultivo da batata doce. Mas a minha meta hoje é convencer você a terminar esse vídeo aqui com uma planta ornamental de batata doce. E você já vai saber por quê. Antes eu quero te pedir, por favor, para deixar já o like marcado para você não sair daqui e esquecer de deixar ele marcado. E também, se você não é inscrito, gostaria de te convidar para ingressar aqui no canal. Clica aí, se inscreva, ativa as notificações, porque assim você não perde nenhum vídeo que a gente produz aqui, ok? Então vamos lá. Uma das coisas mais interessantes que eu fiz na minha carreira acadêmica toda foi estudar a relação dos alimentos com a história da humanidade. É muito legal quando você estuda história a partir dos alimentos. E uma coisa que vale muito a pena você ler é a história da batata. Inclusive, meu apelido é Batata porque na faculdade eu fiz uma apresentação falando exclusivamente sobre a batata, que tem uma das histórias mais legais que você pode imaginar. A batata, ela é originária aqui do nosso continente, ok? Ela é sul-americana. Ela foi cultivada pela primeira vez há mais de 8.000 anos por índios da região. E foi algo tipo do México até a Argentina. Foi um negócio que se expandiu no continente todo. A raiz era amplamente consumida tanto na versão batata normal quanto na versão batata doce. A batata doce, em relação à batata normal, sempre teve um descrédito. Por quê? Porque ela era geralmente usada para alimentar animais. E logo depois do descobrimento das Américas, isso também foi revertido para a alimentação de escravos, de bicho, ou seja, uma alimentação extremamente barata. Os portugueses e espanhóis levaram a batata para a Europa, depois para a África, e da África ela dominou a Ásia, ok? Hoje, a batata corresponde a um cultivo que é base alimentar para várias nações do mundo. Por quê? Porque ela é fácil de cultivar, ela precisa de bem pouca água, ela precisa de pouca infraestrutura, enfim, você cultiva a batata em qualquer lugar. O maior produtor de batata hoje é a China, que produz 22% de toda a batata do mundo. E basicamente você encontra batata doce em todo lugar do território chinês. Você vai encontrar países que têm legislação própria para a batata. Isso, você não pode simplesmente chegar e plantar uma batata no solo em alguns países, de tão importante que ela é para a alimentação naqueles países. Isso aconteceu em torno de 300 anos, como se desmistificou aquele lance de comida de animal e acabou virando uma comida muito legal, com vários livros de gastronomia sendo publicados e que tornou a batata por um período até comida de reis. É verdade. Imperadores guardavam as 7 chaves, o cultivo da batata, para ter esse superalimento só para eles. Então a coisa se popularizou. Para você ter ideia, a experiência que eu estou fazendo aqui, de fazer esse montículo e nele colocar as batatas doces e ir fazendo dali a minha fábrica de mudas de batata, não foi uma criação minha. Foi algo que eu vi acontecer na China e na Bielorrússia. Bielorrússia. Lá é muito comum
que cada família pegue uma batata e cultive ela numa floreira, como se ela fosse uma planta ornamental. Você deve achar isso extremamente engraçado, porque afinal de contas é uma comida virando planta ornamental, mas a batata doce ela é muito legal porque ela dá umas florzinhas de várias cores, principalmente a roxa, que dá uma flor roxa bonita. Então, as famílias pegam uma batata, colocam na janela, colocam numa floreira e deixam essa batata crescer ali aleatoriamente. Batatinha quando nasce, espalha rama pelo chão. Nossa, eu ouvi isso demais aqui no YouTube o tempo todo. Só foi substituído há pouco tempo atrás por batatinha frita 1, 2, 3. Mas você quer saber qual é a real? A real é que uma única batata doce, por exemplo, pode fazer outras 70 batatas. Isso. Todas essas famílias sabem que em qualquer momento as coisas podem piorar. Então eles têm ali uma batata brotada, uma batata funcional para ser plantada. E a batata não se planta com sementes, embora elas existam, são extremamente raras. Elas funcionam melhor quando elas são plantadas pelo próprio broto. E antes que você me pergunte, sim, toda a batata é consumível em qualquer tempo. Ou seja, na hora que você colocou aquela batata na experiência lá com os palitinhos e ela começou a brotar, as folhas, os ramos, as flores, tudo pode ser comido. Se você quiser comer a punk, batata, ou seja, a rama, as folhas, basta que você ferva, porque ela tem uma substância ali que se dissipa com calor e que não faz bem para a saúde. Mas na hora que você tirar, você vai ter uma coisa similar a um... como que eu posso explicar? Eu acho que ela tem gosto de espinafre com escarola levemente picante. É essa a verdura que você vai ter para comer. Então sim, você pode simplesmente cortar aquelas ramas ali, refogar ela, cozinhar ela e comer e engrossar qualquer comida. Por si só, a planta já é extremamente valiosa por isso. Mas tem mais dados que valem a pena você saber. Por exemplo, essa mesma rama, se você cortar ela em pedacinhos, deixar murchar, ela vai gerar outras batatas, linhas de batatas e linhas de ramas de batatas. Agora vem dados que a grande maioria de nós não conhece, até porque a gente não precisa conhecer quando a gente mora na cidade ou quando a gente tem uma pequena horta. Vou dar um exemplo para vocês. Toda vez que a gente fala de produção de alimentos, principalmente quando a gente está falando de alimentos de grande porte, esses que seguram a fome de nações como milho, soja, arroz e outros grãos, a gente está falando de dietas baseadas em carboidratos, ok? A batata, como todo mundo sabe, é um super carboidrato. A batata doce, mais carboidrato ainda, porque além de tudo ela é doce, ela é forte, ela traz sustância. Ou seja, você pode encarar uma batata como um pãozinho, por exemplo. Uma batata é capaz de saciar uma pessoa. Então vamos lá. Toda vez que a gente fala sobre isso, a gente tem que conhecer duas coisas. Quando você vai saber qual é a produção de um determinado alimento, geralmente ele é medido por hectares, toneladas e hectares, ok? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente vai falar de trigo, o trigo ele vai de 3, ou melhor, de 2,5 a 3,6 toneladas por hectare. 2 toneladas se ele for solto, se você simplesmente colocar o trigo lá e largar para a natureza fazer o que quiser com ele. Quando a gente está falando de uma área irrigada, por exemplo, com irrigação como essa daqui que vocês estão vendo aqui, ó, ou até outro tipo de irrigação, a produção é muito maior. Então, o trigo em terra irrigada, por exemplo, dá 3 toneladas e 600 por hectare, por 10 mil metros quadrados, ok? Pra caramba, né? Muita comida. Quando a gente está falando de milho, por exemplo, o milho solto com chuva natural vai dar 3 toneladas e 200, segundo os institutos de pesquisa. Quando a gente está falando de terra irrigada, ele chega a 5 toneladas por hectare. Ou seja, você pega 5 toneladas de grão puro, sem espiga, sem a planta, e por 10 mil metros, ok? É bastante trigo. E você vai achar cálculo para tudo. Soja, arroz, cana, tudo, inclusive a batata doce. E se eu te disser que a melhor produção de milho em 10 mil metros quadrados é de 5 toneladas. Alguns métodos, como dos israelenses de gotejamento, aumentam essa produção em até 30%. Legal, né? E se eu te disser que a batata doce produz 50 toneladas por hectare? É
Batata doce, batatas no geral, produzem uma quantidade muito, mas muito superior de comida por hectare do que qualquer outra até hoje criada. Mais até que a mandioca, por exemplo, ok? E ele ainda tem uma vantagem. Se você não colher ela na hora, ela ainda se mantém por semanas na terra. Ou seja, ela se autoconserva. E cada planta, cada nova batata que você planta pode dar origem a muitas outras batatas, porque é da rama da batata que você faz a semente para poder plantar ela. Voltando um pouco para os asiáticos, bielorrussos, alemães e mais um povo daquele que vive naquelas áreas frias e que faz a planta como um modo decorativo, não é decoração, eles na verdade estão garantindo que eles vão ter sementes de batata se caso tudo der muito errado. E você pode plantar batata doce em literalmente qualquer lugar, num trecho de terra ou até num balde, num saco de ração, literalmente em qualquer coisa que seja bem drenado. Batata, além de tudo, gosta de solo fofinho, solo molinho e que não seja muito encharcado, ou seja, com um pouquinho de água você consegue realmente plantar batata em qualquer lugar. Eu espero realmente que nesse ponto eu já tenha convencido você a criar uma rama, nem que seja decorativa, de batata aí na sua casa, porque se o bicho pegar, você vai poder fazer comida muito facilmente, ok? Eu vou mostrar para vocês agora um pouco da minha experiência aqui no Forte com batatas doce. Aqui no Forte, nosso projeto de autossuficiência, eu fiz algo muito similar ao que os bielorrussos e os chineses fizeram, de deixar uma batata ali para servir de mãe para todas as outras batatas. Já é provavelmente a segunda colheita que nós vamos ter dessas batatas aqui, e ela está funcionando já há bastante tempo. Em vídeos antigos aí você vai ver que eu já estou mostrando essa experiência. Nós já levamos essa batata para plantar em casa, eu já plantei ela lá em cima, plantei ela aqui no segundo piso do forte, nos canteiros aqui do lado, e ainda tem muita batata para plantar. E eu fiz tudo isso a partir de 3 batatas, só 3 batatas. Olha só. Aqui nesse montículo de terra, eu coloquei 3 batatas doces. Uma aqui, uma lá e a outra aqui. E eu deixei livre, eu deixei a batata correr do jeito que ela quisesse. Isso daqui foi a quantidade de ramas que ela produziu. Vocês vão ver que algumas delas são bem grandes, tá? E segue. Isso porque eu já tirei, tá vendo? Elas estão seguindo para lá, elas seguem para cá. É muita rama. Olha só isso, que legal, tá? Essa daqui é uma rama de batata doce que teve contato direto com o solo. E é por isso que lá eles não plantam só no vaso, eles plantam em floreiras, aquelas floreiras compridinhas, sabe? Para você sempre ter isso daqui, ó. Eu já vi várias técnicas mostrando na internet aqui, YouTube, pesquisa de cultivo de batata doce. Algumas pessoas vão simplesmente pegar essa parte aqui, tá? Do cultivo, essa rama aqui. O que você quer, tia? Essa parte do cultivo aqui, e vão plantar ela inteira no chão. Funciona, tá? Você vai cortar aqui embaixo, vai enfiar isso daqui no chão e a partir daqui você vai ter batatas. Acontece que você não precisa fazer isso, porque cada gominho desse aqui é uma batata nova, é uma planta nova, com raiz, com bulbo comestível, com tudo, ok? Tudo que você precisa fazer para criar uma semente de batata muito efetiva é cortar uma parte como essa daqui e colocar ela na terra. Então aqui está a raiz dela toda, a rama dela inteira, tá vendo? Eu vou cortar um pedacinho aqui, ó, tá? Deixa eu pegar um pedaço com folha para vocês verem. Ó, vou cortar aqui e vou cortar aqui. Isso aqui é tudo que você precisa para você poder colher batata doce daqui a 100 dias. E pasme, você pode só com esse raminho aqui conseguir de 1 a 7 batatas numa leira ou num vaso, por exemplo, ok? De 1 a 7 batatas com no mínimo 300 gramas de peso. E outra coisa, é muito comum, mas muito comum mesmo,
que na hora que você puxa isso daqui de dentro da sua floreira, você já encontre pequenas batatinhas frutificando aqui no pé, ok? Nesse caso, não se acanhe, corta, leva para um vaso novo e faz o cultivo. Olha, elas já começaram a brotar. Nesse caso aqui, desse tronquinho, ó, ela tem 3 batatinhas nascendo. Olha que legal. Esse canteiro aqui é o único que tem gotejamento. A gente planeja desse espacinho aqui de 5 por 3, tirar mais ou menos 60 quilos de batata doce. E se você for bom de matemática, você está sabendo já que eu estou fazendo essa conta muito por baixo, que é uma esperança assim de um cultivo normalzinho. Normalmente a gente consegue aqui grandes sucessos na colheita porque a gente cuida delas, não é uma coisa industrial, não é feita para vender. Então, quando você tem uma horta pessoal, quando você tem um cultivo pessoal, você tende a cuidar melhor das plantas, dar mais atenção para elas, retirar automaticamente aquilo que dá problema, ou que fica doente. Então, a tendência é que você tenha colheitas muito, mas muito legais se você tiver um cultivo menor, um cultivo dentro da sua casa. Esse plano de 50, 60 quilos de batata é o suficiente, por exemplo, para manter a minha família por uns 3 meses comendo batata. Lógico, misturada com outros alimentos. Mas olha só, você sabe qual é o tempo que você demora para poder fazer a primeira colheita da batata? De 90 a 120 dias. Ou seja, dá para você sempre ter batatas se você se programar direitinho. 12. E mais um ramo sem raiz que ainda não tinha pegado no chão. Olha só, com um único ramo eu consegui fazer 12 mudas perfeitas de batata para cultivo aqui em casa. Ou seja, se você multiplicar isso por de 1 a 7 batatas por muda, faz a conta de quanto de peso você não consegue conseguir, quanto você não vai conseguir de peso de fruto, de peso de carboidrato aí na sua casa. E hoje nós sabemos que tem muita gente no mundo inteiro passando muita necessidade para poder se alimentar. Essas pessoas podiam agora estar plantando seu próprio alimento, principalmente usando técnicas simples, fáceis, de produtos que você pode simplesmente replicar aí na sua casa, no seu apartamento, aonde você estiver. A batata doce é um desses itens que pode sim garantir a diferença entre a fome e a alimentação saudável. Além disso tudo, hoje nossas despensas estão cheias, o sistema está funcionando. Amanhã, uma greve de caminhoneiros pode simplesmente impedir que a gente chegue no mercado e compre as coisas que a gente precisa até para poder replicar. Então começa a fazer isso agora, aí na sua casa, e não sai daqui sem dizer para mim o que você pensa sobre isso, se você tem algum cultivo na sua casa, se você acha que vale a pena investir em produção de alimentos domésticos. Eu gostaria muito de saber a sua opinião sobre isso e, novamente, dedinho, like, para que a gente possa ter alguma relevância aqui na plataforma. E se você puder, compartilhe, que pode ter um amigo seu aí querendo ou pensando em produzir alguma coisa na casa deles. Deixo para vocês uma última dica, que é o nosso curso Off-Grid. O link está aqui na descrição. Lá você aprende tudo o que você precisa saber sobre como ter uma vida muito mais segura longe do sistema. Eu sou o Batata e esse é o Guia do Sobrevivente. Vou deixar 2 vídeos aqui de sugestão para vocês e a gente se vê no próximo. Até mais!